Quaresma, regeneração e unção para abertura e divisão aos improváveis. Então Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele para que ele veja. E o Senhor abriu os olhos do servo, e ele olhou e viu. Anúncio da boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme João capítulo 9, versículo 1 ao 41. Glória ao nosso Senhor. Naquele tempo, ao passar, Jesus viu um homem que era cego de nascença. Os discípulos perguntaram a Jesus: Mestre, quem pecou para que esse nascesse cego? Ele ou seus pais? Jesus respondeu: Nem ele nem seus pais pecaram, mas isso serve para que as obras de Deus se manifestem nele. É necessário que realizemos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. Vem a noite em que ninguém pode trabalhar. Enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Dito isso, Jesus cuspiu no chão, fez lama com a saliva e colocou-a sobre os olhos do cego e disse: Vai lavar-te na piscina de Siloé, que quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou enxergando. Os vizinhos e os que costumavam ver o cego, pois ele era mendigo, diziam: Olha, não é aquele que ficava pedindo esmola? Uns diziam: Sim, é ele. Outros diziam: Não é ele, mas alguém parecido com ele. Ele, porém, dizia: Sou eu mesmo. Então lhe perguntaram: Como é que abriu os teus olhos? Respondeu o cego: Aquele homem chamado Jesus fez lama, colocou-a nos meus olhos e disse-me: Vai a Siloé, a piscina do enviado, e lava-te. Então fui, lavei-me e comecei a ver. Perguntaram-lhe: Onde está ele? E ele respondeu: Não sei. Levaram então aos fariseus o homem que tinha sido cego. Ora, era sábado, o dia que Jesus tinha feito lama e aberto os olhos do cego. Novamente então lhe perguntaram os fariseus como tinha recuperado a vista, e ele respondeu-lhes: Colocou lama sobre meus olhos, fui lavar-me e agora vejo. Disseram então alguns dos fariseus: Esse homem não vem de Deus, pois não guarda o sábado. Mas os outros diziam: Como pode um pecador fazer tais sinais? E havia muita divergência entre os fariseus. E perguntaram outra vez ao cego: E tu, o que dizes daquele que te abriu os olhos? Respondeu: Ele é um profeta. Então os judeus não acreditaram que ele tinha sido cego e que tinha recuperado a vista. Chamaram os pais deles e perguntaram-lhes: Este é o vosso filho que dizeis ter nascido cego? Como é que agora ele está enxergando? Os seus pais disseram: Sabemos que este é nosso filho e que nasceu cego. Como agora está enxergando, isso não sabemos. E quem lhe abriu os olhos também não sabemos. Interrogai-o, ele é maior de idade, ele pode falar por si mesmo. Os seus pais disseram isso porque tinham medo das autoridades judaicas. De fato, os judeus tinham combinado de expulsar da comunidade quem declarasse que Jesus era o Messias. Foi por isso que os seus pais disseram:
ele é maior de idade. Interrogaram ele novamente. Então os judeus chamaram de novo o homem que tinha sido cego e disseram-lhe: dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é um pecador. Então ele respondeu: se ele é pecador, não sei. Só sei que eu era cego e agora vejo. Perguntando-lhe então: o que é que ele fez? Como te abriu os olhos? Ele respondeu: eu já vos disse e não escutastes. Por que quereis ouvir de novo? Por acaso querei tornar-vos discípulos dele? Então insultaram-no, dizendo: tu sim és discípulo dele, nós somos discípulos de Moisés. E nós sabemos que Deus falou a Moisés, mas esse não sabemos de onde é. Respondeu-lhes o homem: espantoso, vós não sabeis de onde ele é? E no entanto, ele abriu-me os olhos. Sabemos que Deus não escuta os pecadores, mas escuta aquele que é piedoso e que faz a sua vontade. Jamais se ouviu dizer que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se esse homem não viesse de Deus, não poderia fazer nada. Os fariseus disseram-lhe: tu nascesses todo em pecado e estás nos ensinando? E expulsaram-no da comunidade. Jesus soube que o que tinha expulsado o homem, e encontrando-o perguntou-lhe: você acredita no Filho do Homem? Respondeu ele: quem é ele, Senhor, para que eu creia nele? E Jesus disse: tu o estás vendo. É aquele que fala contigo, exclamou ele. Eu creio, Senhor. E prostrou-se diante de Jesus. Então Jesus disse: eu vim a este mundo para exercer o julgamento, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram isso e lhe disseram: porventura também nós somos cegos? Respondeu-lhe Jesus: se fossem cegos, não teríeis culpa. Mas como dizeis, nós vemos, o vosso pecado permanece. Amados irmãos, esta é a palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. E o cego disse: quem é o Filho do Homem, Senhor, para que eu creia nele? E Jesus disse: tu o estás vendo. E ele disse: eu creio, Senhor. E prostrou-se diante de Jesus. Vamos cantar: Jesus, eu te adoro. Porque essa palavra, nessa manhã, merece todo o nosso reconhecimento a Jesus, toda a nossa adoração a Jesus. É Ele que abre os nossos olhos. E é isso que esse cego fez. Quando ele descobriu que Jesus era o Messias, ele dobrou os joelhos e adorou a Jesus. Jesus, Jesus, eu te adoro. Porque um dia eu era cego e agora eu vejo. Jesus, porque eu não vi, agora eu vejo. Agora eu tenho clareza. E agora, né, nesse dia, o Senhor quer te dar clareza. O Senhor quer te dar visão. O Senhor quer abrir. O interessante desse evangelho é que começa exatamente assim. Ao passar, Jesus viu um homem cego. Então, o primeiro a ver é Jesus. E o que me toca muito profundamente nesse primeiro versículo é que Jesus não viu primeiramente um cego. Jesus viu um homem.
E a gente vê lá na primeira leitura, a eleição de Davi como rei, a gente vê um Deus que olha o coração. Nós estamos acostumados a ver o cego. A gente inverte essa ordem de Jesus. Não, Jesus ele vê o homem, ele vê o coração. E ele perde o coração. Em Provérbios vai ter um versículo que vai dizer assim: filho, dá-me o teu coração. Ele é o Deus do coração. Ele olha para dentro da pessoa. Igual Michelangelo. Uma vez ele viu uma pedra enorme e disse: eu estou vendo um anjo aqui. E as pessoas falaram: ó, não está bem da cuca. E ele pegou o cinzel dele, a marreta dele, e começou a talhar aquela pedra bruta. E começou a bater e tirar as lascas, e tirar o excesso, e dando forma. E quando ele terminou a obra, era um anjo, uma escultura de um anjo tão linda, tão perfeita, com nervos, com ligamentos, com músculos, com detalhes fantásticos. E é isso que Jesus faz quando ele nos olha. Quando ele olha para o Pedro, quando ele olha para o Leandro, quando ele olha para o reverendo Davis, quando ele olha para você que está na live, quando ele olha para aquela pessoa que a gente olha lá na rodoviária, lá, craquento. Ele não olha o craquento, ele olha o homem, ele olha a mulher. Quando aquela moça está se prostituindo, o mundo vê, olha, é a prostituta, olha, é o drogado, olha, é o ladrão, olha, é aquele que veio, que roubou, é aquele que passou a perna no fulano, no ciclano. Mas Jesus olha o homem, não somente o homem, mas o que ele pode se tornar, além daquilo que ele está parecendo agora. Porque as aparências mudam, não é isso que o ditado popular diz? As aparências enganam. E as aparências nos enganam como cristãos. Jesus, ele viu você. Ele me viu. Quando eu estava no fundo do poço, quando eu clamei por socorro, por misericórdia, ele não viu os problemas que eu tinha, mas ele me viu. Porque os nossos problemas, as nossas dificuldades, aquelas coisas que a gente precisa superar, nossas deficiências de caráter, os nossos vícios, os nossos medos, são nossos. Só limitam uma única pessoa, a mim mesmo. Mas Deus não está limitado às nossas limitações. Ele é muito maior do que as nossas limitações. Ele é Deus. Ele tudo pode. E aí sim veio o acréscimo. Ele viu um homem que era cego de nascença. Nunca tinha visto a luz do dia. Ele viu o homem. Não escolheu as aparências. E era um homem que o texto vai revelar que era mendigo. Porque como é que um homem cego ia poder trabalhar naquela época? Então ele recorria a pedir esmolas. Então ele vivia numa situação subhumana. Ele vivia nas margens. Ele era um improvável. Assim como Davi também era um improvável. Rejeitado por toda a família, por todos os irmãos. Era colocado para ficar escondidinho lá cuidando das ovelhas. Mas veja bem uma coisa. Se tem uma coisa que a sarjeta ensinou para este homem, que pedia esmola. Se tem uma coisa que toda a exclusão que ele sofria na comunidade religiosa que ele vivia, ensinou para ele, é a gratidão que levou ele a reconhecer Jesus e adorar ele como Messias. Ele sabia onde era o fundo do poço. Ele sabia de onde Deus tinha tirado ele. Ah, meu irmão, minha irmã que está na live, quando nós sabemos de onde Deus nos tirou, quando nós sabemos do charco de lodo que Deus nos tirou, como diz o Salmo 40, quando nós sabemos que a nossa vida estava nas profundezas mais baixas, quando a nossa vida estava mergulhada no abismo mais profundo, e lá das profundezas, como diz o salmista, nós clamamos a Deus, um abismo clamando a um outro abismo, o abismo da minha miséria clamando ao abismo da misericórdia de Deus. Quando nós estávamos lá e a gente foi retirado de lá, a gente sabe de onde a gente saiu. E a primeira coisa que brota em nós é reconhecimento a Deus,
é adoração a Deus, é comprometimento com Deus. Davi sabia muito bem o que tinha acontecido com ele naquele aprisco, ou como ele estava sendo formado e preparado para uma missão ali. Mas como que pode ovelhas treinarem um rei para Israel? Como que pode uma vida de pastor, cuidando de ovelhas, atosando os pelos das ovelhas? Mas só ele e Deus sabia que ele foi capaz de matar um leão para salvar as suas ovelhas, que ele teve bravura para matar um leão para salvar as ovelhas. Deus sabia que ele era um coração sensível, que ia ouvir a Deus. E nós fazemos eco há 2 domingos atrás, quando o próprio Pai disse que não era para a gente ouvir Moisés e nem Elias, era para a gente ouvir a Jesus, a Ele ouvir. Nós podemos fazer com Paulo o nosso compromisso de não querer saber outra coisa a não ser Cristo e Cristo crucificado. Essa é a nossa única sabedoria. O Cristo que é o verbo de Deus que se fez carne para ter um corpo, como vai falar no Salmo 40. O Senhor não aceitou ovelhas nem bois, mas o Senhor me deu um corpo. E agora eis que eu venho para fazer a tua vontade. Eis que eu venho para entregar o meu corpo em sacrifício e holocausto. Nós podemos fazer essa opção do Cristo crucificado, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que traz salvação, que traz regeneração, o nosso Salvador. A Ele deveis ouvir. E o coração de Davi era sensível. O coração de Davi era um coração aberto ao louvor. O coração de Davi era um coração contemplativo. O coração de Davi era um coração bravo, de guerreiro, de pessoa que ia para cima para defender aquilo que ele era chamado a defender. Mas, no entanto, foi abandonado lá no aprisco. Os outros meninos não. Vão trabalhar em coisa mais pesada para ganhar força, ganhar músculo. Vão treinar, sei lá, um treinamento ali militar. Os outros não, mas Davi fica escondido. E Deus fala com o profeta Samuel, você vai ungir um novo rei de Israel, no lugar de Saul, porque Saul tinha rejeitado a unção que ele tinha recebido. Saul tinha abrido mão, tinha feito coisas que não agradavam a Deus. Ele era entrão, entrava onde não devia entrar, não sabia ter respeito pelo profeta. Ele tinha que celebrar um sacrifício e tinha que esperar o profeta demorou de propósito. E ele não teve a paciência de esperar o profeta e falou, eu já sou ungido de Deus, eu vou oferecer o sacrifício. Foi meter a mão onde não devia meter, foi rebelde contra Deus. Então Deus rejeitou ele, mas não retirou a unção, porque a unção não se retira. Tanto é que Davi vai reconhecer essa unção mais para frente, quando ele tem a oportunidade de matar Saul, que se declarou inimigo de Davi, e ele diz, longe de mim de colocar a mão no ungido do Senhor. Então a unção não se retira, o que Deus dá, os dons de Deus, Paulo vai dizer, irrevogáveis. Irrevogáveis. Os dons do chamado de Deus são irrevogáveis. Sacerdotes que deixam de ser sacerdotes, padres que deixam de ser padres, não querem saber mais de nada com Deus, viram ateu, não adianta, ele continua com o seu sacerdócio, ele continua com o seu caráter sacerdotal indelével. Batizados, pessoas que foram batizadas e foram seladas no crisma com o Espírito Santo, eles podem virar ateu, podem fazer o que quiser, mas a marca indelével da graça está ali, porque os dons, o chamado de Deus são irrevogáveis. Mas Saul foi rejeitado como rei de Israel, e daí Deus mandou que o profeta Samuel fosse ungir o novo rei de Israel. E aí o profeta começa a olhar a aparência e vê esse bonitão aqui, fortão, esse aqui vai ser rei. Tem cara de rei esse aí. Esse aqui é bombado. Esse aqui aguenta firme o combate. Esse aqui sim, né? Aí Deus fala para ele assim, Samuel, não é este o escolhido. O homem olha a aparência, Deus vê o coração. E foi vindo, filho por filho, até que Deus falou, não é nenhum desses.
Não olhe a aparência, Samuel. Não olhe a aparência, olha o homem. Olha o homem, não olha o que ele é agora, olha o que ele vai ser depois. Isso é uma visão profética. A visão profética não é ficar adivinhando RG, CPF, o nome das pessoas, o que aconteceu, e ficar predizendo o futuro, o que vai acontecer. E Deus pode dar isso porque Ele faz o que Ele quiser. Quando Ele quiser, com quem Ele quiser, Deus pode dar. Só que daí é uma coisa verdadeira, uma coisa que a gente pode dar ouvido porque é verdadeira, mas nem assim é para a gente ouvir, para a gente pôr à prova. Existem profecias assim, com certeza, eu sou fruto de uma profecia assim. Se eu estou aqui hoje foi porque eu vivi situação de profecia assim. Mas a visão profética é aquela visão que olha a pessoa suja, toda mal vestida, toda em situação terrível, no lago no charco de lodo, mas ela consegue olhar lá na frente o fruto que essa pessoa vai dar. A visão profética consegue enxergar lá no cracudo o músico da igreja, consegue enxergar o ministro da Eucaristia, consegue enxergar o catequista, consegue enxergar o pregador que vai salvar muitas pessoas com a sua pregação, consegue enxergar o evangelista que vai andar pelas ruas falando do evangelho, consegue enxergar o missionário que vai para terras longínquas. A nossa visão só enxerga o que a gente vê agora. O menino de baixa estatura, o menino ruivo, delicadinho, um menino fedendo ovelhas, mas um coração sensível, um coração aberto a Deus, um coração que ama a Deus. E aqui no Evangelho nós temos também esse mesmo padrão de Deus, o improvável. Aquela pessoa que ninguém dá nada, Pedro. Aquela pessoa que as pessoas olham e falam, vixe, fulano vem vindo. Pelo amor de Deus, gente, esconde isso, esconde aquilo, porque o camarada rouba, né? Gente, pelo amor de Deus, a encrenca chegou. Pelo amor de Deus, esse irmão que sentou ali todo barbudo, ali todo tatuado, o cara tem os olhos vermelhos, parece que fumou um antes de vir para o culto, para a igreja. O ser humano olha isso. Deus vê o coração. Às vezes ali está um coração sensível, um coração pronto para Deus, um coração pobre, um coração humilde, o improvável. Aquele que ninguém diz que vai ser alguma coisa. Porque Deus é especialista em arrancar do abismo e trazer para realidades novas. E daí vem os preconceitos religiosos em cima dessas pessoas. Geralmente vem essas ideias, né? É o que a gente vê aqui relatado no Evangelho. Ô mestre, mas quem que pecou? Foi ele ou foi os pais deles que pecaram para ele estar nessa situação aí? Porque não é normal, né? Algum pecado tem. Jesus corrige isso. Porque essas ideias religiosas que em vez de levantar as pessoas, que em vez de ajudar as pessoas na sua caminhada, acabam atrapalhando. Às vezes a gente pensa que as pessoas que vão se opor à nossa conversão, à nossa mudança, é as pessoas lá do mundão, né? E eles ficam mesmo preocupados. Nossa, como fulano está diferente, como fulano está fazendo as coisas diferentes. Mas às vezes são as pessoas da própria religião que vêm atrapalhar. E começa que é pecado. Se ele é assim, é porque é pecado. Jesus disse, não, isso não é pecado. Isso acontece para que as obras de Deus se realizem nele. Porque Jesus bem sabia o que ele ia fazer. E quando Jesus disse isso, quando Jesus corrigiu seus discípulos, o que ele fez? Ele pegou, cuspiu no chão e fez barro com a sua saliva. E a gente vai dizer assim, nossa, que porquice, né? Cuspir no chão. Jesus já fez coisa pior, viu? Jesus encostou a própria saliva dele na saliva de uma pessoa que estava muda, né? Para que a pessoa tornasse a voltar a falar. E diz ainda o Evangelho que ele segurou a pessoa com as duas mãos. Então não foi posto com o dedo, ele
porque Jesus fazia isso. É o método de Jesus, é o método de cura da época de Jesus. Eu não sei, eu não estou aqui para questionar Jesus, o que é certo, o que é errado, se isso eu tenho que fazer também. Então eu vou começar a fazer que nem algumas igrejas ato profético aqui, meu irmão. Começar a cuspir nos outros. Não é isso que o Evangelho autoriza. O Evangelho está dando para nós, sobretudo João, gente. João, ele tem uma perspicácia tão grande. O Evangelho de João é tão profundo que tudo ali é simbólico, tudo ali é teológico, tudo ali fala de alguma coisa muito mais profunda do texto. Veja bem que domingo passado Jesus falava que tinha uma água viva para dar para as pessoas. E até nós falamos desta água viva que nos sacia para sempre, nos sacia para a vida eterna, e que não fica só fora de nós, mas entra dentro de nós e ela transborda, ela jorra, transbordando para a vida eterna. E hoje Jesus, ele pega da água que sai dele, da saliva dele, e mistura com a terra. Ora, da onde a palavra de Deus fala que o homem saiu? Do barro. Jesus, ele está recriando essa visão deste homem. Esse homem nasceu cego. Então Jesus, ele está colocando a seiva da vida na terra. Está fazendo um barro. E ele está corrigindo isso nos olhos do cego. Só que tem um detalhe. O cego era cego ainda. O cego não viu como ele fez lodo. Tanto é que o cego vai falar o tempo todo. Como é que ele te curou? Ele fez um lodo, ele fez um barro e aplicou nos olhos. Ele não menciona que tinha saliva no barro. Ele não sabia. Sabe o que isso quer dizer para nós? Que às vezes a gente quer a nossa cura, a gente quer a nossa libertação, às vezes a gente quer a mudança da nossa vida, mas a gente não quer ser exposto. A gente não quer que as pessoas vejam que a gente precisa de um tratamento diferente. Então é bom que não vejam. Né? E louvado seja Deus quando a injeção não é no braço, né? Porque a gente não está vendo. Aí quando a gente sente a dor, a injeção já foi, a enfermeira já está dizendo assim, prontinho. Né? Então a gente não está vendo, quando a gente não vê, melhor. Não é isso? Ele não viu isso. Ele não viu o processo inteiro. Às vezes a gente quer ver o processo inteiro, Leandro. A gente fala assim, mas poxa vida, o que Deus vai fazer? Eu sei que Deus quer me transformar, eu sei que Deus quer mudar minha vida, eu sei que Deus quer fazer algo novo na minha vida. Mas como é que o Senhor vai fazer isso? É tão impossível. Né? A própria Madre Teresa de Calcutá dizia para mim, eu vejo uma contradição muito grande em mim. Porque eu não sinto nada. Aqui dentro de mim parece que não tem nem Deus. Eu estou numa escuridão tão profunda. E a obra de Deus acontecendo a todo vapor. Tudo que a mulher ponhava a mão prosperava. Para quê? Para ela? Não, para ajudar as pessoas. Ajudar os doentes de Calcutá. Ela não via o processo. Ela precisava conversar com seus diretores espirituais. Seus diretores espirituais tinham que quebrar a cabeça, rachar o joelho de rezar por ela, para trazer uma orientação para ela, porque ela não via o processo. E ao mesmo tempo tinha tudo claro. E o Senhor Jesus tinha dito para ela, que tinha falado tudo para ela que ela tinha que fazer. E era simples, era estender a mão e ajudar o próximo. Então Deus tirou todas as consolações espirituais que ela tinha na oração. Não foi por 2 dias, por 3 dias, foi por 20 anos. Às vezes a gente tem meia hora de noite escura, que a gente vai para a oração e parece que não flui. E a gente fica no desespero, porque eu quero a presença de Deus. Senhor, revela a tua presença. E não flui. Ela ficou por 20 anos. Se isso não for fé, o que é fé? Porque quando a gente precisa de consolações para a gente caminhar, né? Consolações do céu motivacionais. Acabei de inventar um outro jargão aqui. Consolações do céu motivacionais. Quando tem, eu vou. Quando não tem, eu não vou. Né? Quando eu estou com a garganta boa, eu não vou. Quando eu estou com tosse, eu não vou. Não, eu não preciso de consolações para massagear ego. Eu não preciso de consolações motivacionais. O céu não é obrigado a me dar consolações.
por misericórdia de Deus, Deus às vezes concede. E esse homem não via também, a vida toda sem ver. E Jesus então ele faz essa regeneração dos olhos dele. O interessante é que não acaba por aí, porque só a saliva dele e o barro, a nova criação do novo homem, eu vou repetir, a saliva e o barro, a nova criação de um novo homem, ainda precisava ser completada ainda. Ele precisava ir lavar os seus olhos na piscina de Siloé. E o evangelista faz questão de dizer que o nome Siloé significa enviado. Ora, quem era o enviado do Pai? Quem é o enviado do Pai? É o próprio Senhor Jesus, aquele que nós ouvimos o Pai falar lá no Tabor, a Ele vocês deveis ouvir. Aquele que disse, eu tenho água viva para saciar a sua sede. Ele é o enviado. Era preciso lavar os olhos nas águas vivas que saem do enviado. Não somente ser feito um homem novo, mas ser lavado, ser purificado os olhos, a purificação dos olhos. E aqui nós já não estamos mais falando de olhos físicos. Aqui, a partir daqui, o texto também vai começar a usar em duplo sentido. Lá mais para o finalzinho do Evangelho, quando vai ter o diálogo de Jesus com o cego, e os fariseus falam, olha, por acaso o Senhor está falando que nós somos cegos também? Jesus ele começa a usar em duplo sentido, não somente olhos físicos, mas os olhos espirituais. Então, Jesus, voltando ali, e o texto diz que ele unge os olhos do cego com barro. Ué, ungir não é com óleo? Com Davi foi com óleo, mas ali foi com humanidade restaurada. O unguento que Jesus fez regenerou a dignidade humana daquele homem, muito mais do que isso, fez dele um homem novo, que agora podia viver em sociedade, sim, mas agora decidia viver em sociedade como uma pessoa de fé. Porque toda vez que ele é questionado pelos fariseus, ele vai aumentando o seu grau de fé. Você pode observar a evolução. Ele responde à altura. Mas nós sabemos que esse homem é pecador. Se ele é pecador, eu não sei, mas eu sei que agora eu vejo. Ele vai aumentando o seu grau de fé, a sua maturidade de fé. E quando ele aumenta a sua maturidade de fé e ele entende, o texto dá essa clareza para nós, ele entende que Jesus é o Messias, os judeus veem que não tem mais jeito. E a religião expulsa ele. E é exatamente isso que muitas vezes acaba acontecendo. Esse aqui começou a ver um pouco diferente, esse aqui começou a ter uma visão diferente. Esse aqui parece que não segue os padrãozinhos da nossa religião. Porque tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Só para abrir um parênteses, a religião ali, nesse contexto, está tão terrível. Porque de 10 mandamentos, até hoje, os judeus fizeram 318 mandamentos. Né? Existe um livro que se chama Halahá, do judeu. O que esse livro faz? É chamado livro da lei. Esse livro da lei tem um monte de coisa, de detalhe. Né? No dia de sábado é proibido até acender o interruptor. Por quê? Sai uma faísquinha e é proibido pela Torá acender fogo no dia de Shabat. Então as pessoas na sexta-feira deixam todas as luzes acesas, porque se a gente precisar acender a luz, a gente vai estar pecando. E mata ele, porque ele acendeu o interruptor. E nesse livro, Halahá, o livro da lei, diz que é proibido cuspir no chão. Porque significa um trabalho, significa que você está aguando a terra. É proibido você fazer barro, porque significa que você está fazendo uma obra para alguma coisa. E Jesus, no dia de sábado, transgride esses menores mandamentos que são mandamentos de homens. E aí, como a gente fala no vulgo, né? Os caras piram. Os fariseus ficam doidos com isso.
E para quê, gente? Para salvar um príncipe? Para salvar um rei? Não. Para salvar o cegueta mendigo que fica pedindo esmola. O improvável. E o que eles fazem? Expulsa, volta para fora. E Jesus é tão sábio que é exatamente nessa hora em que teve todo um contraste ali, então, entre a religião que aprisionava o homem em leis, de uma religião de liberdade e divisão, quando tem esse contraste, que Jesus aparece pela segunda vez para o cego. Jesus podia ter se encontrado com ele em outro momento, não, mas é bem no exato momento da expulsão desse homem. E ele pergunta: você acredita no Filho do Homem? Você acredita no Messias? E ele disse: me diga quem é para que eu creia. E aqui é a palavra mais profunda que tem. E a gente vai entender o porquê que a vista daquele homem foi aberta. Ele disse: tu o estás vendo. É aquele que está falando contigo. Esse versículo eu fiz questão de escrever ontem para mim. Você está vendo ele agora. É ele que fala contigo. Eu volto de novo naquele evangelho do Tabor. Este é o meu filho amado, a ele vocês deveis ouvir. Agora você está vendo ele. É ele que fala contigo. Você pode pôr a mão no seu coração e dizer: agora eu vejo Jesus. Pode dizer isso. Agora eu vejo Jesus. É ele que fala comigo. É ele que fala comigo. Eu creio, Senhor, disse ele, e prostrou-se diante de Jesus. Que nós não sejamos igual aos fariseus, que vendo não viam, que ouvindo não ouviam, que falando não praticavam, que só traziam peso, fardo, jugo. E hoje nós possamos nos abrir a essa graça que o Senhor nos dá e o Senhor está nos falando. O Senhor tem para nós regeneração e Ele tem uma unção. E não importa a situação que você está, meu irmão que está na live, não importa se você peca pecados grandes ou pequenos, se você peca pecados visíveis que a sociedade vê e te julga, ou se você peca pecados que ninguém vê, mas você sabe. Não importa para nós que estamos aqui na capela, a situação que nós estamos agora, a situação que nós vivemos essa semana. Ele tem uma regeneração para você. Ele quer te fazer um homem novo, uma mulher nova. Ele quer te trazer uma unção como Ele trouxe sobre a vida do rei Davi. Ele quer te tirar dali da onde você está. Ele quer te tirar lá do chão e te erguer, e te soerguer, te fazer uma nova criatura. Ele quer abrir os teus olhos para te dar visão. Visão. Qual visão? A visão do Filho de Deus. Você o está vendo agora. É Ele que fala contigo. Essa é a única visão que o Senhor quer nos dar. É a única visão que Paulo quis ter. E visão é sabedoria. E Paulo vai dizer lá em Coríntios capítulo 1 e 2 que Jesus foi feito para a nossa sabedoria. E eu não quero saber de outra coisa. Eu não quero saber de discursos humanos. Eu não quero saber de outras filosofias. Eu quero saber unicamente Cristo e Cristo crucificado. Aquele que morreu na cruz para nossa salvação. Eu só quero saber disso. Eu só quero saber isso para pregar para as pessoas. Jesus crucificado. É Ele que fala comigo. É Ele que fala com você nessa manhã. É Ele que te chama. É Ele que te chama. Pode sair da periferia. Ele te dá ordem nesta manhã. Ele te ordena nesta manhã. Sai da onde você está. Sai do teu cativeiro. Saia da tua margem. Saia do teu anonimato. E venha. E venha. E eu vou terminando com as palavras de Paulo nessa segunda leitura, aonde ele diz: desperta tu que dormes,
levanta-te dentre os mortos, e Cristo sobre ti resplandecerá. Efésios capítulo 5, versículo 14. Levanta-te dentre os mortos. Não se associe às obras das trevas, porque a partir de hoje você é luz do Senhor. Outrora eres trevas, mas agora vocês são luz do Senhor. Vivei como filhos da luz. Esta é a ordem de Deus para nós nesta manhã. Nós devemos viver como filhos da luz. Nós devemos viver como filhos da luz. Deixar as obras infrutíferas das trevas. Ter discernimento, ter visão daquilo que agrada a Deus. E não nos associarmos a nenhuma obra das trevas. E mais ainda, nos tornarmos pessoas que vão denunciar as obras das trevas, para que, expondo as obras das trevas, a luz de Deus brilhe nos lugares mais escuros, porque foi para isso que Jesus veio, conforme o cântico de Zacarias, que nós rezamos todas as manhãs, nos nossos ofícios diários, o cântico de Zacarias que diz que ele veio para iluminar a todos os que estão sentados às sombras da morte. Ele é a nossa luz. Ele é a luz que abre os nossos olhos. Ele é a visão que nos faz enxergar as realidades eternas. Ele é a luz que nos faz enxergar não maltrapilhos, não pessoas doentes, mas pessoas. Ele é aquele que devolve a visão para que nós enxergamos pessoas. Essa é a minha oração nessa manhã, que nós possamos enxergar através dos olhos de Jesus. Sou eu aquele que fala contigo. Eu sou a luz do mundo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja